Evangelho de João, capítulo 13, a partir do versículo 4, diz assim a palavra: levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhes Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Amém. Nós temos aqui um exemplo real, um exemplo absolutamente pleno de humildade, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. A palavra humildade, a gente já explicou aqui em outra oportunidade. Essa palavra humildade, ela vem de uma palavra no grego que é ekekombomai, que era exatamente o nome de uma roupa utilizada por escravos. E esses escravos então tinham a incumbência de lavar os pés de todos quantos chegavam à casa de seus respectivos senhores. Lembremos que na época as mesas de comida eram muito baixas e no geral as pessoas calçavam sandálias, não havia calçados fechados e portanto, ao chegarem nas respectivas casas onde eram convidados, os pés vinham empoeirados, bastante sujos da caminhada que faziam até chegar na casa do hospedeiro. Então, antes de se sentarem à mesa, eles lavavam os pés. Na verdade, os escravos da casa lavavam os pés para que eles pudessem ali estar. Então, todo escravo ele tinha uma roupa muito bem específica, que ao ver aquela roupa todo mundo sabia que aquela pessoa era uma escrava. E daí então descende a palavra humildade, que tem a ver com aquele que serve, com aquele que vai servir outras pessoas. E Jesus então toma exatamente esse ensino, essa prática comum, para mostrar a grande importância da humildade. Você, responda para você mesmo, sem nenhum tipo de hipocrisia. Não seja hipócrita para com você mesmo. Você é uma pessoa humilde? A humildade é algo que faz parte do teu coração, da tua prática diária.
não é questão de aparência de humildade, é questão de realmente cultivar a humildade no coração. E a humildade é exatamente aquilo que é oposto ao orgulho. Então, embora muitos de nós aqui possamos ter um grau hierárquico maior do que outros, por exemplo, numa empresa, numa família, em qualquer âmbito, alguém possa ter hierarquicamente uma superioridade. No entanto, o que a palavra de Deus está dizendo é que jamais haja ou alimentemos qualquer pensamento de superioridade em relação a alguém na essência do nosso coração. Lá dentro do nosso coração, nós não podemos, não devemos de forma alguma alimentar qualquer pensamento ou tomar qualquer atitude de superioridade, repito, na essência do coração. Os versículos 13, Jesus diz assim: vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Ou seja, Jesus tinha a compreensão clara de que ele hierarquicamente era superior. De fato, verdadeiramente ali estava aquele que era o Mestre, aquele que era o Senhor. Mas lá no íntimo, no profundo do seu coração, em nenhum momento ele agia para com seus discípulos utilizando esse aspecto de superioridade. E por isso mesmo ele está sempre junto dos discípulos, e naquele momento ele faz um papel dos escravos. Ele lava os pés dos seus discípulos. No versículo 17, Jesus diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Ele está enfatizando não só a atitude de reconhecer o valor da humildade, mas ele está aqui enfatizando, na verdade, a prática da humildade. Bem-aventurados sois se as praticardes. Nós agimos ou praticamos a humildade? É uma pergunta fundamental para todos nós respondermos. Jesus utiliza da humildade como uma das virtudes mais importantes dos cristãos em todos os evangelhos. E depois os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, em todas as suas cartas, em todos os seus livros. Humildade é fundamental. O versículo 8 diz assim: disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. A humildade é tão séria e tão fundamental que sem ela não fazemos parte de Cristo. Você já parou para pensar então na importância da humildade? Se não praticarmos a humildade, não fazemos parte de Cristo. O oposto de humildade, todos nós sabemos, é o orgulho. E foi exatamente o orgulho que num primeiro momento fez com que Pedro respondesse para Jesus: o Senhor me lavando os pés? Não, de forma alguma. Às vezes uma pessoa ela tem vergonha de ter alguém que lhe é superior, agindo com humildade.
É muito comum isso, por exemplo, ocorrer com adolescentes. A gente já falou aqui como esse exemplo, mas é sempre importante. Você lembra que quando você era criancinha, você quase que implorava para sua mãe ou seu pai te levar para a escola, né? E chegava lá na escola e ainda ficava agarrado, não queria entrar na escola, porque queria que o pai ou a mãe entrasse junto. Mas aí você se tornou adolescente. Aí, pai, mãe, me deixa uns 3, 4 quarteirões longe da escola, não ficar com vergonha, você vai aparecer lá. Aí a pessoa tem vergonha do pai e da mãe, porque ele não pode compartilhar com seus amigos, seus pais. Foi mais ou menos o que Pedro aqui demonstrou. Mas o Senhor é meu mestre, o Senhor é meu Senhor, vai fazer papel de escravo? Isso é orgulho. O orgulho impede que nós entremos em comunhão uns com os outros. O orgulho impede que nós nos misturemos com pessoas de N classes. O orgulho nos impede de andar com pessoas que entendemos ser de classe inferior à nossa, seja às vezes intelectual, seja às vezes financeira. Humildade é uma das características que Jesus exige dos seus discípulos. Humildade é uma das características que Jesus exige de todos nós que o amamos, porque Ele foi e continua sendo o exemplo maior de quem é o tudo do universo, mas se faz alguém humilde, a ponto de se fazer homem e por nós morrer numa cruz. Eu pergunto, você tem vergonha de ser cristão? Qualquer tipo de vergonha que temos de algo ou de alguém, coisas positivas evidentemente, é sinal de orgulho. Se você tem vergonha de ser cristão ou de declarar a sua fé diante das pessoas, a única razão chama-se orgulho. Falta de humildade. Você é uma pessoa humilde na prática. Não adianta sermos na teoria, na prática. Você que é estudante, seus amigos sabem que você é um cristão? Seus vizinhos sabem? Ser cristão não é necessariamente, obviamente, ficarmos declarando como pessoas cristãs, como se fôssemos superiores, ou ficarmos encontrando erros nas pessoas, acusando-as. Não, é um comportamento natural de quem ama a pessoa de Jesus Cristo, de quem convive diariamente com ela, de quem compartilha naturalmente a existência de Jesus Cristo em sua vida, não oculta esse relacionamento com Jesus. É uma atitude, portanto, prática. O orgulho é algo detestável aos olhos de Deus, o oposto da humildade, porque o orgulho faz com que nós queiramos sempre estar em primeiro lugar em tudo. Às vezes uma pessoa não aceita ser o segundo, quer ser o primeiro em tudo. Por quê? Orgulho. Não admite que alguém esteja acima de si. Cuidado, o orgulho antepõe-se a qualquer humildade. E o orgulho impede na prática, de forma consciente ou de forma inconsciente, que nós sejamos governados por alguém, quando principalmente esse alguém contraria nossos interesses.
Mateus 5:3. Veja o que diz aí a palavra. Mateus 5:3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vou repetir. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Já vimos que reino significa governo. Então ele está aqui dizendo: felizes os humildes, porque deles é o governo dos céus. Você se permite ser governado ou quer governar? Você permite-se ser de verdade governado por Deus, mesmo quando Ele contraria seus interesses circunstanciais? Somente a humildade verdadeira, genuína, não como mera casca, nem como mera embalagem, rótulo, mas a verdade em essência permitirá que nós sejamos governados e, acima de tudo, queiramos ser governados por Deus. A humildade, esse desejo de ser governado por Deus, de entender que Ele é superior na prática, na realidade da vida, antecede inclusive a própria oração. Veja o que diz 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14 diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Perceba, a primeira aproximação com Deus é através da humildade. Ele está dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, ser humilde. Primeiro passo, humildade real no coração, reconhecer que Deus é verdadeiramente superior. Quando, na verdade, eu reconheço que Ele é superior. Eu vou repetir isso, parece redundância, amados. Eu sei que se eu perguntar aqui, e pedir para todo mundo aqui, acha que Deus é superior, todo mundo vai levantar a mão. Eu sei disso. Eu estou perguntando na prática. Na prática, quem manda na sua vida? É você ou Deus? Na prática, não na teoria. Quem governa a sua vida na prática? É você ou Deus? Então ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ser humilde, se humilhar, e em seguida ele diz: e orar, a oração vem depois, e buscar a minha face vem depois, e se converter dos seus maus caminhos, porque Deus vai apontar, e eu vou ter a humildade de reconhecer que eu devo alterar o processo da minha vida. Então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. A humildade, ela é um componente de qualquer remédio, irmão. Você quer ser curado? Você precisa de humildade. Quer ser curado fisicamente? Quer curar relacionamentos? Quer curar tua vida financeira? Quer cura na sua vida? Humildade. Humildade. Não existe remédio de Deus que não tenha o componente chamado humildade. No início nós vimos a origem da palavra humildade, falei da roupa lá do escravo. Agora eu quero falar da palavra humilde. A palavra humilde, do grego ptocho, significa pobre, reconhecimento de falta de méritos, dependente. Ou seja, ser humilde é reconhecer que em tudo
nós somos dependentes de Deus. Na prática, eu preciso entender que eu sou um dependente de Deus, que todos os méritos vêm dele. Isto é humildade em essência. Não é 90% Deus e 10% a minha pessoa. Não. Humildade é quando eu reconheço, eu sou dependente total de Deus. Porque até mesmo aquilo que eu entendo como inteligência, eu olho para mim, observo que sou uma pessoa inteligente, essa inteligência não veio de mim mesmo, veio de Deus. Se eu percebo que tenho saúde, essa saúde não veio de mim mesmo, veio de Deus. Eu tenho que entender que até aquilo que eu sei porque Deus me permitiu saber. Eu não sou mais inteligente do que ninguém, nem menos inteligente. Eu sou o que sou e sou porque Deus foi maravilhoso e é maravilhoso, e tudo vem dele. E aí Tiago, capítulo 1, versos 17, faz para nós uma diferença enorme. Tiago 1,17: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Toda boa dádiva e todo dom perfeito, toda, não algumas, toda boa dádiva e todo dom quer dizer presente, todo dom ou presente perfeito, pleno, vem do alto, descendo do Pai das luzes, o nosso Deus. Na prática, reconhecemos que realmente tudo vem dele? Sejamos francos. Você reconhece que tudo vem dele? No versículo 17, eu repito aquilo que Jesus disse lá em João, que lemos, a abertura: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. A prática, enfim, é deixar Deus realmente governar. E para Deus realmente governar, precisamos aprender a ser obedientes ao seu comando. Eu vou repetir: precisamos aprender a ser obedientes ao comando de Deus. Provérbios capítulo 8, versos 13. Provérbios 8, 13. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho, e a boca perversa aborreço. A gente já explicou aqui em outra oportunidade que a palavra temor vem de uma raiz que significa circunspecção. Ou seja, uma pessoa que teme a Deus, ela se volta, analisa por todos os ângulos determinada situação, determinada palavra, determinada coisa. Ou seja, quando nós realmente tememos a Deus, nós procuramos observar e aprender por todos os ângulos o que Ele está nos ensinando, e não apenas circunstancialmente. Se Deus está dizendo para nós deixarmos de fazer alguma coisa, pode analisar no seu todo, que você vai entender que Ele está sempre certo. E a humildade reconhece a superioridade da sabedoria divina, do ensino divino, e portanto acata e obedece. Deus quer que nós nos livremos do oposto da humildade, que é o orgulho, porque nos ama. Provérbios 16, 18 diz assim: a soberba precede a ruína,
e a altivez do espírito precede a queda. Cuidado, portanto, porque o orgulho, o oposto da humildade, gera ruína, queda. Provérbios 21:4: olhar altivo, coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios são pecado. A palavra pecado, a gente já analisou aqui, antes de analisarmos pecado como condutas imorais. A palavra pecado significa erro de alvo e fracasso. Então, quando Provérbios está utilizando a palavra pecado aqui, está utilizando ela como fracasso. Então, vou reler para você entender. O olhar altivo, o coração orgulhoso e até a lavoura dos ímpios passa a ser fracasso. Ou seja, o orgulho, ele detona qualquer coisa na vida. Você passa a ser um fracassado. As coisas não dão certo. Aparentemente, até num primeiro momento pode estar dando certo, mas tem um fim muito próximo chegando. Porque a palavra de Deus diz que o orgulho, a altivez de coração, a arrogância de coração, até o que a pessoa planta vira fracasso. O que você planta não segue a ordem natural com orgulho, vai ser um fracasso. Então, mais uma vez eu lhe pergunto: você é humilde de verdade? Para o orgulhoso, até o que é em essência bom passa a produzir fracasso. Tiago 4,6 diz assim: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Lembre-se, a palavra graça é favor e merecido. Você quer um favor de Deus? Lembre-se, você não merece ele. O dia que você achar que merece, já não é mais graça. E se você achar que merece alguma coisa de Deus, é porque você está alimentando orgulho e a sua humildade é apenas rótulo. Não, nós não merecemos. Deus é bom. Toda dádiva vem do alto. Quantas e quantas vezes na igreja cristã dos dias de hoje, eu já falei isso em outra oportunidade, Deus manda repetir isso. Quantas e quantas vezes na igreja do dia de hoje, as pessoas pensam que é o diabo, como espírito maligno, que está bloqueando alguma coisa na vida. Quantas e quantas vezes as pessoas pensam e culpam e julgam: ah, o diabo colocou isso na minha vida, ah, o diabo não está permitindo que eu prospere, ah, é o diabo que não está permitindo que eu haja dessa ou daquela maneira. Não, a palavra de Deus está dizendo que é o Espírito de Deus. Eu vou repetir o versículo: antes da maior graça, porém, diz Deus, Deus resiste aos soberbos. A palavra resistir é se opor. Deus se opõe aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então, se algo está dando errado na sua vida, antes que você pense ser uma obra diabólica, antes que você imagine que alguém lhe fez algum tipo de macumba, olhe teu coração, porque se tiver ali orgulho, arrogância, a razão é que Deus está te resistindo. Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. O orgulho é uma característica adâmica. O orgulho é uma característica
característica da velha natureza. Humildade é característica, essência de novo nascimento, de nascido de novo em Cristo. Deus se opõe a todo tipo de arrogância e orgulho. Por isso, nesta noite, consulte teu coração. Seja honesto ao extremo. Veja se em algum momento você não está alimentando orgulho. Está de mal com alguém? Está de bico com alguém? Não conversa com alguém faz tempo? Só de falar o nome te dá ojeriza? Virou a cara com alguém? Sabe qual a razão? Não são essas que você está catalogando. Porque ele foi mal para mim, essa pessoa fez isso para mim, me enganou, me traiu, me roubou. Não, isso chama-se orgulho. Você sabia que Jesus lavou os pés de Judas? Você sabia que Jesus deu santa ceia a Judas, o traidor? Você sabia que Jesus não chamou ironicamente Judas de amigo lá no jardim? Amigo, com um beijo traz o Filho do Homem? Isso chama-se humildade. A humildade não cria barreiras. O orgulho não só cria, como reforça barreiras entre você e qualquer outra pessoa, entre você e teu próximo, seja ele quem for. Se você tiver alguma coisa no coração contra alguém, Deus está dizendo: orgulho. Veja o que diz 1 Pedro capítulo 5, verso 5: rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Você prestou atenção no que eu li, meu irmão? Porque eu vou reler. E eu quero que você veja que quem escreveu esta carta, obviamente inspirado pelo Espírito Santo, foi Pedro. É a primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 5. Anteriormente eu tinha lido Tiago 4, 6, que diz a mesma coisa que Pedro. Portanto, eles estavam alinhados no mesmo ensinamento, mas Pedro era aquele que não queria que Jesus lavasse seus pés por orgulho, e ele aqui retrata que ele aprendeu a lição. Então ele diz: cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Quando Jesus diz para Pedro: se você não deixar, você não tem parte comigo, ele está querendo dizer o seguinte: se você não me deixar te lavar, é por orgulho, então você não tem parte comigo, ou seja, você nunca terá intimidade comigo. Não ter parte com Jesus é não ter intimidade com Ele, é não ter o mesmo coração, é não compartilhar da mesma virtude, é não compartilhar e concordar com a mesma essência de humildade.
Veja o que diz o Salmo 138, versículo 6, e ficar mais claro ainda. Versículo 6 do Salmo 138 diz assim: ainda que o Senhor é excelso, atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. Deus é excelso, ou seja, Ele está acima de tudo. Mas ainda que Ele seja excelso, ou seja, acima de tudo, digno de verdadeira honra, de toda glória, ainda assim Ele atenta para o humilde, mas ao soberbo conhece-o de longe. De longe quer dizer, não tem intimidade. Intimidade é proximidade, intimidade é compartilhar coisas, intimidade é comunhão, e comunhão só com humildes. Como está a tua comunhão com Deus? Ele diz para nós nessa noite: se há orgulho, eu te conheço de longe, mas se há humildade, você tem parte comigo. Você é humilde de verdade? Mateus 11, 28, Jesus diz assim: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tomai sobre vós o meu jugo. A gente já explicou aqui que jugo era aquilo que se colocava sobre os animais. Então, se por exemplo colocasse aquela coisa que se coloca sobre um boi, por exemplo, para puxar um arado, se colocava muito animal para puxar arado, então se colocava no pescoço do animal aquilo que era feito normalmente de madeira. Aquilo era jugo, porque fazia com que o animal ele fosse governado e guiado pelo homem, e não virasse à direita e nem à esquerda. Aquilo era o jugo. Agora, a Bíblia também dá exemplo de jugos desiguais. É quando, por exemplo, se coloca dois animais lado a lado, e um animal é mais alto do que o outro. Então, evidentemente que se julgam desiguais, um vai fazer mais força do que o outro. Quando Jesus está dizendo: tomai sobre vós o meu jugo, seja igual a mim, lado a lado. Você quer estar por mim? O nível é para baixo, não é para cima, porque eu sou humilde de coração. Você quer andar com Deus, meu irmão? Não ande com o nariz empinado. Não pense que é andar nas alturas, é andar por baixo, porque Deus dá graça aos humildes. Jesus serve, Jesus olha para o humilde, Jesus se mistura com as pessoas. Jesus, não, embora o seja, não se vê melhor do que ninguém, e por isso Ele está convidando: tome sobre vós o meu jugo, o jugo da humildade. Não queira ser mais do que eu. Não pense que porque sou excelso, eu olho as pessoas de longe. Não, eu olho de longe os orgulhosos, os humildes eu ando junto. Quando nós aprendemos a desenvolver a humildade, diz o texto sagrado, encontramos descanso para a nossa alma. Você pode parar para refletir e você vai descobrir que a maior
que a maior causa de ansiedade que existe no coração é o orgulho. É a pessoa que não admite perdas. É a pessoa que não admite curvar a cabeça. É a pessoa que não admite ser ofendida. É a pessoa que não admite, entre aspas, engolir sapos. E aí usa todo esse linguajar para esconder numa embalagem de quem é realmente alguém autêntico, mas lá dentro está na verdade o orgulho. Não, eu não admito que alguém faça algo contra mim. Isso chama-se orgulho. Jesus convida-nos a colocar o seu jugo lado a lado com Ele. Coração humilde é o jugo de Jesus. Paulo aprendeu isso. Depois de algum tempo de carreira cristã, ele aprendeu. Demorou, mas aprendeu. E quando ele aprendeu, ele diz isso, a coisa mais linda. Veja, 1 Coríntios 15:10. 1 Coríntios 15:10. Mas pela graça de Deus, vou falar graça como favor imerecido, que é o significado da palavra. Então, mas pelo favor imerecido, que eu não mereço de Deus, sou o que sou. E a sua graça, seu favor que não mereço para comigo, não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas o favor, a graça imerecida, o favor que não mereço de Deus, esse favor que sempre está comigo. A humildade, amados, precisa ser cultivada. Porque quando a humildade é cultivada, nós na prática, no real, não na teoria, não na palavra solta, ocada, mas verdadeiramente na palavra revestida de conteúdo, nós praticamos, agimos como pessoas humildes, que reconhecem a superioridade de Deus, que nós somos total e completamente dependentes de Deus, em tudo. E aí, a partir daí, desenvolve em nós uma verdadeira gratidão. Porque gratidão não é você dizer obrigado da boca para fora, é entender que alguém lhe foi muito misericordioso, que alguém lhe foi muito bom, e então você entendeu que não merecia aquilo, você de maneira alguma fez por onde merecer aquilo, alguém foi muito bom e te deu algo, então você passa a ser grato. Isso é gratidão, gratidão verdadeira. Te faz dizer em palavras e agir com ações reais a gratidão. Gratidão. Humildade genuína gera gratidão. E gratidão genuína fortalece o amor. O amor começa a perder força no coração quando a gratidão vai desfalecendo, e a gratidão vai desfalecendo quando o orgulho toma lugar da humildade. Por isso Deus é tão duro contra o orgulho, por isso Deus incentiva sobremaneira a humildade, porque a verdadeira humildade gera gratidão, e gratidão gera fortalecimento, crescimento no amor. Quer descobrir por que está faltando amor genuíno, prático? Olhe e observe se você é grato. É grato nas mínimas coisas? Entrega as primícias a Deus como forma de gratidão? Se não,
Vá para a raiz. A raiz é falta de humildade. O que é falta de humildade? É não reconhecer que absolutamente tudo vem dele. Que eu sou inteiramente dependente dele. Curve sua cabeça. Pai, eu te agradeço pela humildade ensinada nas Escrituras. Nós queremos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Nós queremos deixar de ser humildes teóricos para sermos humildes práticos. Nesses breves minutos de mensagem, eu sei que o Teu Espírito nos levou a reflexões profundas e continuará nos levando a reflexões profundas, porque nós vamos descobrir mais coisas, porque vamos parar para refletir e vamos detectar aonde nos falta humildade, aonde o orgulho está oculto, escondido nos recantos do nosso ser, e nós vamos desmascarar para nós mesmos nossos orgulhos e vamos vencê-los com a força da humildade. E a humildade genuína vai gerar gratidão real, e a gratidão vai fortalecer nosso amor por Ti. Hoje nós queremos participar da Santa Ceia da maneira como Jesus participou, porque mesmo sabendo da traição de Judas, do quanto ele estava conspirando contra ele já há muito tempo, ele lavou os pés de Judas, ele serviu a Judas, deu-lhe a ceia, chamou-lhe de amigo. Porque se Judas foi inimigo de Jesus, em nenhum momento Jesus agiu com a mesma moeda, porque em todo momento ele foi amigo de Judas. As decisões de Jesus nunca eram pautadas pelas ações do outro. As decisões de Jesus sempre foram pautadas pelo seu coração ilibado e cheio do amor do Pai, da humildade do Pai e da obediência ao Pai. Jesus ensina-nos a imitá-lo, em nome de Jesus.